Lucas 19, do versículo 1 até o versículo 10. Você achou aí na Bíblia? Lucas, capítulo 19, do verso 1 ao verso 10. A palavra de Deus diz: Entretanto, em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Senhor, aqui está a Tua palavra diante de nós. Nós temos uma oportunidade de receber do Senhor a direção, ouvir a Tua voz nesse lugar. E é exatamente isso que desejamos, porque não chegamos aqui para ouvir homens com doutrinas e filosofias do mundo. Não viemos aqui ouvir historinhas, viemos aqui ouvir a Tua palavra, a palavra que sai da Tua boca, que nos alimenta e que nos sustenta. E é essa que te pedimos esta noite. Vem falar, Senhor, ao nosso coração, algo do Senhor que produza mudança na nossa vida, na nossa família. Oro junto com os irmãos, entregando a minha vida a Ti e pedindo ao Senhor a unção do Espírito Santo, para que eu possa com poder ministrar a Tua palavra e esta venha a tocar nos nossos corações. Assim oro com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, esta história que ocorreu com esse homem chamado Zaqueu, ela dá margem a muitas mensagens, muitas coisas que poderíamos falar a respeito da conversão desse homem, que foi algo definitivo, marcante, que mudou, que transformou a vida dele de maneira geral e completa. Mas eu queria sair um pouco do tradicional dessa mensagem e fazer uma analogia àquilo que Jesus fez na vida e na casa de Zaqueu, ao que ele pode fazer na vida e na casa de cada um de nós, nos nossos lares, nas nossas famílias, aproveitando aí o nosso encontro de casais, trazer também para a igreja uma palavra para as famílias, é o desejo que eu tenho esta noite. E eu creio, queridos, que família, como eu sempre digo quando ministro sobre isso, é um projeto de Deus, não é um projeto humano, foi concebido no coração de Deus. Se você ler comigo a palavra de Deus, lá no livro de Gênesis, lá no início, no capítulo 2, no versículo 18, e depois no versículo 24, nós vamos ler como Deus planejou a família. Gênesis 2, 18, diz assim: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E depois no versículo 24 ele disse: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o plano de Deus, esse é o que Deus chamou de casamento. Uma aliança que torna os dois uma só carne. E isto foi planejado pelo Senhor, que viu não ser bom que o homem vivesse só. E assim Deus planejou a família. Sendo assim, como tudo aquilo que é criado por Deus, e é muito bom, porque foi assim que Deus definiu a sua criação no Éden, depois de ter criado tudo, disse que tudo era muito bom. Eu creio que tudo que Deus cria é muito bom. Não sei se você concorda comigo, é muito bom ter uma família. Amém? É muito bom ter uma família. E isso é um projeto de Deus. É muito bom ter um casamento. É muito bom estar diante do Senhor. E esse certamente é um projeto de Deus desde o início. Ainda em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 31, o texto que eu citei a você.
viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Tudo que Deus faz é muito bom. O casamento, ideia de Deus, a família, ideia de Deus, tudo isso é muito bom para nós. O que não é bom é que o homem viva só. Por isso Deus nos constituiu família. E eu creio que o propósito de Deus com a família certamente é que um complete o outro, que homem e mulher se completem. Por isso ele disse, não é bom que o homem viva só. Então o grande projeto de Deus com a família é trazer felicidade ao homem e à mulher. Esse é o projeto original do Senhor. O homem só não seria feliz, mas ao ver que não seria bom que ele permanecesse assim, criou para ele a sua auxiliadora e os uniu e os transformou em uma só carne, promovendo então a família. E isto é para a felicidade tanto do homem quanto da mulher. Você crê nisso? Que Deus nos criou como família para sermos felizes nesse caso? Mas aí vem a pergunta que não quer calar. Já que Deus nos criou para ser famílias e sermos felizes, por que tantas famílias são infelizes? Essa não é a realidade que a gente hoje presencia em muitos que estão em nossa volta, em muitos que estão próximos de nós. Nós vemos muitas famílias em que as pessoas são infelizes. Maridos infelizes, mulheres infelizes, filhos infelizes, muitos conflitos, é a realidade que nós temos visto. Mas não foi assim que Deus criou no princípio. Deus criou para a alegria, para complemento, para a felicidade completa. Mas a realidade foi se transformando ao longo dos anos, porque o homem deixou os princípios da palavra de Deus. Ignorou os princípios da palavra de Deus. Ignoraram a vontade de Deus com relação à família. O plano original do Senhor foi simplesmente ignorado. E é por isso que hoje muitas pessoas vivem juntas pelos seus próprios conceitos, pelos seus próprios valores, e se tornam, por causa disso, cada vez mais infelizes, cada vez mais cheias de conflitos e problemas e dúvidas e angústias, porque ao invés de buscarem o plano de Deus, de seguirem o plano de Deus que foi traçado originalmente, decidem caminhar por conta própria, decidem viver sob seus próprios conceitos, sobre os conceitos da filosofia, da psicologia, assim querem guiar-se. E por isso hoje, tantos são infelizes nessa área. São tantas as famílias em que os componentes da família experimentam grande infelicidade, porque simplesmente seguiram o seu próprio ventre, seguiram sua própria mente e não os princípios de Deus. E isto é uma constatação que nós temos visto hoje em dia. Então, vamos olhar para a Bíblia essa noite e tentar encontrar qual o caminho para a felicidade no lar, na casa, na família. A Bíblia tem a resposta que nós precisamos, tem toda a orientação que Deus nos dá para que possamos viver a plenitude da felicidade e da alegria que foi programada por Deus desde o início. Então, queridos, olhamos para a Bíblia essa noite para encontrar a resposta. Por isso, voltamos ao texto que eu li aqui no início com os irmãos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 19. No versículo 9, Jesus vai dizer algo profundo àqueles que estavam ali o criticando. Então, versículo 9, Jesus lhe disse: hoje houve o que, irmãos? Salvação aonde? Nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Jesus entrou na casa de Zaqueu e ao entrar naquele lugar levou salvação para aquela casa. Houve salvação naquela casa. Talvez algumas pessoas que nos ouvem pela internet, ou até que estejam presentes aqui no auditório, não estejam vivendo uma vida feliz no seu lar. E possam até imaginar, para minha casa já não há mais salvação. Para o meu casamento já não há mais solução, não vejo perspectivas de melhoras, de mudança. Talvez para alguns, aqui mesmo na igreja, a realidade seja esta: não vejo salvação
para a minha casa. Mas na casa de Zaqueu houve salvação. Por que não pode haver salvação no nosso lar? Os princípios que a Bíblia vai nos ensinar essa noite é que devem ser aplicados para que também a salvação chegue à nossa casa. Então vamos ver o que trouxe salvação para a casa de Zaqueu e, consequentemente, felicidade. Porque aonde há salvação, há felicidade. Amém? Aonde há salvação, há alegria. Não entrou apenas salvação na casa de Zaqueu, mas entrou alegria. Porque entrou uma vida nova e transformada para aquele homem e para todos os seus, todos os de sua casa. Porque Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. E o que diz a Bíblia a respeito da salvação naquele lar, vamos olhar essa noite, para que a gente possa também encontrar um caminho de salvação, quem sabe para o seu casamento, quem sabe para a sua casa, para a sua família, para os relacionamentos familiares. Em primeiro lugar, o que traz salvação para um casamento, meu amado, que está em dificuldade, que está vivendo problemas, a única coisa que traz salvação é a presença de Jesus. Não há solução sem Cristo. Muitos tentam e buscam soluções, terapias de casal, um monte de coisa, que tem até um certo valor, mas que na verdade não resolvem completamente o problema. Só há salvação no lar em que Jesus pode entrar, em que a sua presença pode se manifestar. O versículo 6 do texto que nós lemos diz assim: ele desceu a toda pressa. E o que mais ele fez? E o recebeu como? Com alegria. Veja, Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Ele recebeu Jesus na sua casa. Ele abriu as portas da sua casa para Jesus e ali o recebeu com alegria. Então, se você quer salvação para a sua casa, para a sua família, para os seus relacionamentos, receba Jesus. Deixe Jesus entrar na sua casa, no seu lar, no seu matrimônio, no seu relacionamento com os filhos. Deixe Jesus entrar. É a única oportunidade para que haja salvação para aquilo até que você mesmo pode considerar perdido. Zaqueu permitiu a entrada de Jesus, o recebeu com alegria. Então, se você quer ser feliz, eu digo para você: receba Jesus. Receba a influência de Jesus na sua vida, na vida dos seus familiares, porque é isso que vai fazer diferença. Hoje o que temos visto são muitas famílias e pessoas sem Deus, sem sociedade com Deus, vivendo completamente isoladas. A sociedade em que vivemos é uma sociedade em que Deus não tem espaço. Não há lugar para Jesus na maioria das casas, irmãos. É muito semelhante ao tempo em que Jesus nasceu. Você conhece a história bíblica? José e Maria procuraram diversos lugares para se hospedar, mas em nenhuma casa havia lugar para Jesus entrar. Nenhuma casa deu uma oportunidade para Jesus. E hoje em dia a mesma coisa se repete. Jesus não tem lugar na maioria dos lares. As pessoas estão muito ocupadas com seus problemas e mal percebem elas que vão de mal a pior e se tornam cada dia mais infelizes. E assim continuarão enquanto não permitirem a entrada de Jesus para mudar e transformar aquela casa. Não são poucos os lares que nós conhecemos, até alguns, em que há lugar para todo tipo de coisa. Há lugar para tudo aquilo que o dinheiro pode comprar. Há lugar para todo tipo de lazer, entretenimento, mas, no entanto, não há alegria, porque não há lugar para Jesus. Jesus não tem lugar nesses lares. Tem lugar para muita coisa, para muita brincadeira, para muita diversão, para muita coisa, e nada disso traz felicidade. Pessoas gastam suas vidas esbaldando, né? E fazendo coisas e comprando coisas, mas não conseguem comprar felicidade, nem conseguem comprar a solução para os seus problemas. E pelo que diz o texto, Zaqueu era conhecido naquele lugar como um homem desonesto, um homem que era roubador, mas por causa dessa desonestidade, ele acumulou uma grande fortuna. Dinheiro não faltava na casa de Zaqueu, mas faltava Jesus. Dinheiro não era o problema de Zaqueu, assim como dinheiro não é o problema de muita gente que a gente conhece. Mas o problema de muita gente é que tem muito dinheiro e não consegue ser feliz no seu lar, porque a porta não foi aberta para Jesus. Jesus não tem espaço nessa casa, nem tem lugar nesse lar. Zaqueu fez diferente.
Zaqueu não estava satisfeito com a sua riqueza, amealhada à custa de desonestidade. Zaqueu não era feliz, ele sabia que não era feliz. E ao ouvir falar de Jesus e saber que ele passaria por ali, ele toma a grande decisão da sua vida, ele vai ao encontro de Jesus. Hoje em dia tem muita gente até esperando Jesus, né? Não, se Jesus vier aqui em casa, aí tá bom, mas eu não vou atrás dele, não. Não funciona assim. Somos nós que buscamos a Jesus, irmãos. Embora a Bíblia vai dizer aqui no final, versículo 10, que o próprio Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Mas para que ele me busque, eu preciso me deixar encontrar. Eu preciso me colocar diante dele, como fez Zaqueu. Zaqueu era um perdido, sua casa era perdida, rico, mas miserável, né? Assim era Zaqueu. Mas ao dar espaço para Jesus, todas as coisas mudaram na sua casa. E ele teve uma atitude, que é a atitude que hoje muitos não têm. Muitos que estão vivendo numa grande pindaíba espiritual, num grande problema nas suas casas, nas suas famílias, não tomam a atitude que tomou Zaqueu. Não tem a firmeza necessária que esse homem teve. Apesar de todas as suas mazelas, ele tem algo louvável, ele tem uma firmeza de propósito e de determinação, que falta a muitas pessoas que hoje estão passando crises, casamentos que estão simplesmente acabando, porque ninguém faz nada a respeito, porque ninguém toma uma atitude, porque ninguém firma um propósito, simplesmente deixa o barco correr e deixa a vaca ir para o brejo, né? É o que muita gente tem feito hoje em dia, porque não tem determinação, não tem propósito de lutar, nem quer ver mudança na sua vida, na sua casa. Mas aqui eu já estava cansado de ter tudo aquilo, já estava cansado daquela vida cheia de dinheiro, mas miserável em todos os outros sentidos. E aí ele vai dar para nós um exemplo de determinação, que é a determinação que está faltando na vida de muitas pessoas que talvez estejam me ouvindo essa noite. Determinação de mudar a sua casa, mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar o seu casamento, mudar o relacionamento com os filhos, mudar a família para ter um lar feliz, como é o plano e o desejo de Deus para todos aqui. Deus não faz acepção de pessoas, o que Deus deseja é que todos os lares sejam felizes. Mas embora Deus deseje isso, isso não é a realidade para muita gente, porque não tem o que teve Zaqueu nessa passagem, a determinação necessária. Veja só o que diz o versículo 8, Lucas 19, verso 8. Entremente Zaqueu fez o quê? Se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Veja, Jesus não pediu isso de Zaqueu. Jesus simplesmente foi à sua casa, ali entrou e ali esteve com ele. Mas a presença de Jesus ao nosso lado é tão forte, tão impactante, que quando Jesus está com a gente, alguma coisa muda na nossa vida. Alguma coisa se transforma. Não dá para ficar na presença de Jesus e permanecer o mesmo. Então, sem que Jesus pedisse nem exigisse nada de Zaqueu, ele toma uma resolução. E é o que está faltando hoje na vida de muita gente, de muita família, tomarem uma resolução. Hoje eu resolvo mudar a minha vida. Hoje eu resolvo mudar o meu casamento. Hoje eu resolvo mudar a minha pessoa. Hoje eu resolvo me tornar uma pessoa diferente e viver a felicidade que Deus tem para mim. Eu não quero mais viver como um ladrão, como Zaqueu. Eu quero viver diferente. Eu quero experimentar algo novo na minha vida. Mas para isso, uma resolução tem que ser tomada. Que não foi nem exigida por Jesus, mas foi uma iniciativa de um coração que tem o desejo de mudar. Falta em muitas pessoas esse desejo de mudar. E começam a se acomodar com a miséria existencial em que vivem. Começam a se acomodar com essa situação e deixam que simplesmente ela vá de mal a pior. Zaqueu tomou uma resolução naquele dia. E a Bíblia diz que ele resolveu pegar os seus bens, dar a metade e com o resto restituir 4 vezes mais a todos o que ele roubou. Eu acho que Zaqueu ficou pobre a partir desse dia, porque ele roubou muita gente. E se ele vai restituir 4 vezes mais do que ele roubou, eu não sei nem se vai sobrar alguma coisa para Zaqueu. Mas vai sobrar para ele a alegria de ter Jesus na sua casa. Vai sobrar para ele a alegria de ter a sua vida transformada e de nunca mais ser o mesmo.
É essa a diferença que faz Jesus na nossa casa. E aí eu pergunto para você essa noite, você que tem família, qual é o seu alvo para a sua família? Será que você tem um alvo para a sua família? Esse texto aqui nos leva a uma reflexão. Será que eu tenho resolvido alguma coisa para a minha casa? O que você resolve em relação à tua casa? Alguns resolvem abandonar o marido, abandonar a esposa, alguns resolvem abandonar os filhos, alguns resolvem jogar tudo para o alto, deixar tudo para lá. Zaqueu resolveu diferente. Talvez falte em muitas pessoas esta resolução. O que Deus está querendo de nós é um propósito firme, irmãos. Deus não pediu nada a Zaqueu, mas ele resolveu. Ele mostrou a sua fé ao tomar uma decisão. Fé que não leva a uma decisão não é fé. É apenas uma declaração tola que não serve para nada. Você pode dizer, eu creio em Jesus, mas se isso não muda a sua vida, é apenas uma declaração tola que não serve para nada. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas se isso não muda a sua vida, não adianta nada. Então o que é preciso é que haja uma resolução e uma resolução firme. Se você tem alvos para a sua casa e espera que a sua casa seja melhor, você precisa a partir de hoje resolver algumas coisas na sua casa. Resolver algumas mudanças como resolveu Zaqueu. Eu pergunto, quais são os teus propósitos para o teu lar? Quais são os planos que você tem para a tua família? Resolva hoje, faça alguma coisa hoje. E esta resolução precisa ser, como foi a de Zaqueu, uma resolução firme. Resolvo num processo irrevogável. Ele decidiu aquilo de uma vez por todas e experimentar uma vida nova e transformada. Eu olho para a Bíblia e vejo um exemplo muito parecido com esse de uma resolução de alguém. Está lá em Josué, capítulo 24. Vamos ler juntos? Josué 24, versículo 14 e versículo 15. Diz assim, Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi a quem? Ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Decisão de Josué. E ele deixa essa escolha para cada um. Porque, amados, Deus nos deu liberdade de escolha. Deus não obriga ninguém a segui-lo. Deus não obriga ninguém a se render a Ele. Deus não obriga ninguém a aceitar a sua palavra, os seus ensinamentos. Você é livre para decidir, mas também é livre para receber nas tuas costas as consequências da tua decisão. E é isso que muita gente tem recebido como consequência das escolhas infelizes, de seguirem o próprio caminho ao invés de seguirem o caminho do Senhor. Tanto sofrimento tem sido produzido e enfrentado por essas vidas e por essas famílias. Mas a decisão pode ser sua, como foi a de Josué e como foi a de Zaqueu. Ele simplesmente tomou uma decisão, ele fez um propósito para a sua família. E ele sabia que a melhor coisa para a sua família não era ganhar dinheiro. A melhor coisa para a sua família era servir ao Senhor. E aí ele, como o líder da casa, como governante da casa, toma aquela decisão. Eu acho muito bacana essa de Josué, porque ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E é legal que ele não faz uma enquete em casa, né? Ele não faz uma pesquisa de opinião, não pergunta à esposa, você quer servir ao Senhor? Não vai nos filhos, o que você acha? Vamos servir ao Senhor? Não, o líder é o homem, o governo está sobre ele. Então ele tem que decidir. Hoje nós estamos vivendo a geração dos homens bananas, né? Que não decidem nada, pelo contrário, né? E aqui atrapalham, metem os pés pelas mãos e levam as suas casas à ruína. Mas a decisão de Josué é uma decisão maravilhosa. Ele diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quer queiram, quer não, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa vamos andar nessa direção, assim como Zaqueu. A Bíblia não diz se Zaqueu perguntou à sua mulher, mulher, o que você acha? Posso dar metade dos nossos bens e restituir 4 vezes mais a quem nós roubamos? Não, ele não perguntou. Se perguntasse, não faria, né, irmãos?
Vamos falar sério, né? Se perguntasse, não faria. Então ele decidiu, eu resolvo hoje. Hoje eu resolvo fazer isso. Porque mais importante do que qualquer dinheiro que a gente ganhou desonestamente é a felicidade da nossa casa. É a salvação que precisa entrar no nosso lar. E a mudança que precisa ocorrer na nossa vida. E assim Zaqueu decidiu fazer dessa maneira. Outro exemplo que Zaqueu nos dá nesta passagem, que precisa também ser aplicado por todos nós, que queremos um lar feliz e queremos a presença de Jesus, é o exemplo da doação. Veja, no mesmo versículo 8 que a gente leu, a Bíblia diz que Zaqueu resolveu fazer o quê? Doar metade dos seus bens. Ele abriu mão dos seus bens. Sabe qual é o grande problema hoje de muitas famílias? Gira exatamente em torno dos bens. Os bens, ao invés de se tornarem bênçãos para que as famílias possam desfrutar, eles se tornam motivos de disputas entre homem e mulher, entre marido e mulher. Eles se tornam motivo de disputas até com os filhos. Os bens, ao invés de serem bênçãos, se tornam maldição na maioria dos lares que não têm o encontro com Cristo, queridos. Então a atitude de Zaqueu de doação mostrou ali um desprendimento. Ele abriu mão dos seus bens e quando ele fez isso, ele abriu mão do seu egoísmo. O egoísmo tem sido um terrível mal para as famílias hoje em dia. São pessoas egoístas, que criam filhos egoístas, que só pensam em si mesmos. E assim têm vivido longe de Deus, porque não há Deus no egoísmo, irmãos. Jesus, quando entra na casa da gente, ele tira o nosso ego. Então, cadê o egoísmo? Egoísmo depende de ego e vive em função de ego. O ego precisa ser tirado. E foi isso que Zaqueu fez ao doar. Porque o egoísmo, ele separa as pessoas e torna as pessoas infelizes dentro da própria casa. Não são poucos os casais que brigam e discutem por causa de questões financeiras, por causa dos bens de um ou de outro. Não são poucos aqueles que já se casam no regime de separação de bens, que eu disse, inclusive, lá no encontro. Para Deus, só há um regime. O regime de comunhão completa de tudo, não só de bens, mas de vida. Porque se tornarão os dois uma só carne. No Brasil, o regime oficial de casamento, se ninguém falar nada ao contrário, é a comunhão parcial de bens. Ou seja, a comunhão dos bens adquiridos após o casamento. Esse é o regime normal. Mas esse regime também não é o regime de Deus. Muito menos da separação total. Porque Deus os criou e os formou e fez deles uma só carne. Uma só carne não tem mais o meu nem o seu, é tudo nosso. Tudo, em todos os sentidos. Isso é casamento na visão de Deus. Mas o egoísmo tem separado as famílias porque cada vez mais elas estão centradas em si mesmas. E por isso experimentam toda esta infelicidade de viver numa eterna competição, marido contra mulher, disputando quem ganha mais, quem não tem, quem conquista, quem não conquista. Filhos entram nesta onda também e começam a disputar. Então uma família só pode ser feliz onde há doação. É preciso que haja doação. Doação de quê? Quer dizer que para ser feliz tem que doar todos os meus bens? Não, você tem que ter esse espírito, esse princípio na sua vida. O princípio de se doar. Marido precisa se doar para a esposa. Esposa precisa se doar para o marido. Marido e mulher se doam para os filhos e os filhos, em contrapartida, se doam também para os pais, enquanto viverem sob a responsabilidade destes. Esse princípio de doação é que tem afastado as pessoas, a falta da observância desse princípio de doação. E todos se doando pela felicidade um do outro é a melhor coisa que pode acontecer. Fora egoísmo. A Bíblia que você tem na sua mão diz: melhor coisa é dar do que receber. Você crê na Bíblia? Mas a maioria das pessoas não crê nisso. A maioria das pessoas está mais preocupada com receber do que dar alguma coisa. Até dentro de casa, as pessoas estão mais preocupadas em amealhar para si próprias do que para compartilhar e dar alguma coisa. Zaqueu se torna um exemplo porque quebra esse egoísmo dentro dos lares. Ele traz um exemplo para nós, o exemplo de doação que é preciso acontecer para que haja felicidade. Uma casa onde um não se doa para o outro, só há lugar para o egoísmo e para o individualismo. E esse egoísmo e esse individualismo é contra o plano de Deus e por isso traz a infelicidade de tantos lares que nós conhecemos, porque cada um quer cuidar apenas de si mesmo e não cuidar uns dos outros.
A mulher foi criada como ajudadora, como vemos aqui na Bíblia. Então é para cuidar do marido. E o marido, da mesma forma, precisa cuidar da sua mulher. E ambos cuidarem dos filhos, e os filhos também colaborarem para o cuidado dos pais. Isso é uma família em que todos se doam em prol do bem comum. E eu preciso dizer a você uma coisa que talvez mude alguns conceitos aqui. A maioria das pessoas diz que se casa esperando ser feliz, né? E é o alvo de muitos que a gente possa se casar para ser feliz. Mas, na verdade, nesse princípio de Deus de doação, nós casamos para fazer o nosso cônjuge feliz. É isso que é o objetivo de Deus. E se cada um cumprir esse papel e fizer dessa maneira, ambos serão felizes. Ninguém se aproveita de ninguém. Ninguém tem amor não correspondido, né? Ninguém se aproveita do amor alheio. Pelo contrário, um ama o outro e um quer fazer o outro feliz, deixando de pensar em si mesmo. Hoje pela manhã, quando falamos de sexo no nosso encontro, falamos também a respeito disso, de que o prazer sexual, ele pressupõe que um quer dar prazer ao outro e não buscar o prazer egoisticamente, que também tem sido fruto hoje de tantos conflitos nessa área, porque cada um pensa apenas em si mesmo. Então coloque isso na sua cabeça. Se você casou ou quer casar ou pensa em casar, você não está casando para ser feliz, você está casando para fazer o seu cônjuge feliz. E só case com uma pessoa que tem o mesmo objetivo. Se você casar com uma pessoa que quer ser feliz, ao invés de fazer você feliz, você vai ser infeliz. Essa pessoa com quem você casar tem que ter o mesmo objetivo. Também fazer você feliz, enquanto você deseja fazê-la feliz. E aí ambos serão realmente felizes. E felizes para sempre, queridos. E é isso que o Senhor está nos ensinando com relação à vida de Zaqueu. Precisamos aprender o princípio da doação. Doação do nosso tempo em prol da nossa casa, da nossa família. Doação da nossa atenção, do nosso carinho, do nosso elogio. Dar gratuitamente, liberalmente. Melhor coisa é dar que receber. Não dê carinho esperando carinho. Não tem essa relação de troca. Dê simplesmente, porque melhor é dar do que receber. Se é verdade o que a Bíblia diz e você crê nela, pratique essa verdade. Dê sem condição, sem troca. Não é amor condicional. O amor entre o casal deve ser incondicional, como foi o amor de Cristo por nós. Não por nosso merecimento ou por mérito nosso, mas por sua graça. Assim deve ser o amor entre um casal. Dar sem esperar nada receber. Dar tempo, dar elogio, dar carinho. E lembra o seguinte, Jesus é o exemplo. Ele deu a vida dele por nós, sem esperar nada em troca. Ele deu-se por nós para que houvesse salvação e possibilidade de salvação na nossa casa. Um outro exemplo de Zaqueu nesse texto, no mesmo versículo 8, quando ele diz que resolve dar os bens, que resolve restituir a quem ele roubou, defraudou, ele também nos dá um exemplo de conserto dos seus erros. Quando Zaqueu toma esta decisão, ele está tomando a decisão de consertar a sua vida. Jesus não acusou Zaqueu de nada, Jesus não disse, eu sei que você é um bandido, um salafrário. Ele não fez nada disso. E nem pediu a ele, para eu entrar na tua casa você tem que devolver tudo. Não, ele não fez nenhuma condição, ele simplesmente entrou. E até porque ele entrou na casa de Zaqueu, Jesus foi criticado por quem viu. E você leu comigo aqui o texto. Quem viu Jesus entrando ali, falou, que negócio é esse? Esse cara diz que é santo e está entrando na casa desse homem endemoniado, esse come ruim, que só Zaqueu, né? Como é que pode Jesus entrar nessa casa? Jesus entrou. E não fez nenhuma exigência para entrar, ele simplesmente entrou porque Zaqueu permitiu. E ali, quando entrou, operou na vida de Zaqueu uma mudança, porque ele se dispôs a consertar os seus erros. Eu pergunto, irmãos, quantos de nós nos dispomos a consertar os nossos erros? É por isso que muitas casas vivem essa infelicidade, essa tristeza familiar, porque ninguém está disposto a consertar. A gente só está querendo ver o outro consertar, né? É a mulher que fala mal do marido, que o marido é isso, o marido é aquilo. É o marido que fala mal da mulher, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Mas nenhum dos dois, na verdade, está disposto a consertar a própria vida.
A maioria está disposta a consertar a vida do outro. E eu quero dizer para você, tentar consertar a vida de alguém é uma tremenda perda de tempo. Sabia disso? Porque só Deus conserta a vida de alguém. Só Deus. Se não for Deus, aquele ditado se cumpre: pau que nasce torto nunca endireita. Mas como Jesus era carpinteiro, ele endireita qualquer pau torto. Entendeu? Tem plana, tem um monte de ferramenta para dar jeito na vida da pessoa. Mas só ele pode dar jeito. Então, se o teu projeto é mudar a vida de alguém, você está perdido, você não consegue. Mas mudar a sua você consegue. Entende? Está ao teu alcance mudar a sua vida. E o que Zaqueu está me ensinando aqui é que ele decide consertar os seus erros. Há alguém aqui que não erra? Tem alguém? Algum marido aqui nunca cometeu um erro? Alguma esposa nunca errou? Algum filho nunca errou? Se nós erramos, a gente tem que consertar. Nós somos falhos. E isso precisa ser admitido. Só conserta quem admite. Zaqueu estava cansado de saber das acusações que toda a população tinha contra ele. Mas quando Jesus entrou na casa dele, não fez uma acusação contra Zaqueu. Não disse nada contra Zaqueu. Não diga: Zaqueu, eu sei que você é um safado, mas eu vou entrar na sua casa. Não, não falou nada disso. Ele estava cansado de saber que ele era um safado, porque todo mundo o chamava assim, não é? Mas Jesus não chegou ali para fazer nenhuma acusação a Zaqueu. Mas ele caiu em si. A salvação é cair em si, é olhar para si mesmo e perceber a grande miséria da própria existência. E Zaqueu fez isso naquele momento, quando ele olhou para a sua própria vida e percebeu: realmente eu sou um safado. Meu irmão, para pessoas que talvez estejam me ouvindo aqui essa noite, só haverá salvação quando você admitir: eu sou um safado e eu preciso mudar. Jesus não veio salvar o bonzinho. O próprio versículo 10 diz que ele veio salvar o perdido. Perdido é safado, né? Então só quando eu me admito um safado é que ele pode me salvar. Enquanto eu fico dizendo que eu sou bom, que eu sou uma pessoa correta, honesta, que eu sou tudo de bom, não há salvação para mim. Mas quando eu admito que Deus me vê da maneira que eu realmente sou, e aí eu olho para mim e vejo que realmente eu sou e confesso isso diante do Senhor, aí a salvação entra na minha casa. E foi esse processo que aconteceu com Zaqueu. Ele admitiu os seus erros sem ninguém dizer nada a ele, sem Jesus dizer nada. Então, se você quer consertar a sua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir os seus erros. Admita que você não é esse marido maravilhoso. Admita que você não é essa esposa virtuosa. Admita que você não é esse filho querido, maravilhoso. Admita isso, para que você conserte os teus erros. Enquanto você coloca a culpa só nos outros, você nunca muda a sua própria vida. Enquanto você sempre aponta para alguém, você nunca aponta para si mesmo. E não há mudança em você. Se não há mudança, não há solução. Zaqueu apontou para si mesmo. Ele disse: eu preciso mudar. Eu preciso consertar os meus erros. E é isso que eu espero que Deus hoje, essa noite, fale ao seu coração. Para que haja mudança também na sua casa, na nossa casa. Porque todos aqui temos algo a mudar a cada dia. Todos temos algo a consertar, porque somos pessoas falhas, que erramos. Mas enquanto não admitirmos que erramos, não haverá solução para a nossa casa. Às vezes a gente tem muito lixo guardado no nosso coração, debaixo do tapete, que precisa vir à tona para que possa definitivamente ser varrido, aspirado, sei lá. Enquanto você esconde os seus problemas, enquanto você simplesmente os joga para debaixo do tapete, eles não foram embora da sua casa, eles continuam lá. É só levantar o tapete que você vai ver. Enquanto não houver admissão de culpa para que você decida mudar alguma coisa, nada mudará. Apenas foi uma maquiagem do problema, mas o problema está lá ainda. E se ele está lá, mais cedo ou mais tarde, ele vai se manifestar, basta alguém mexer no tapete. Então, o que o Senhor está querendo nos ensinar é que a gente precisa mudar, e só assim pode vir o perdão, e com o perdão, a cura. E é preciso entender que quando a gente erra, não basta pedir perdão. Entenda isso. Nós ouvimos lá também uma palestra sobre perdão do pastor Alexandre, que muito abençoou nossa vida. Nós não precisamos apenas pedir perdão. A gente precisa fazer alguma coisa. Zaqueu foi convencido de que seu procedimento era errado. Roubei muita gente, passei muita gente para trás. Ele podia dizer: Jesus, eu fiz tudo isso. Me perdoa, Jesus. Ah, que maravilha. Só que quando a gente erra, não basta só pedir perdão. É preciso sim pedir perdão, é preciso mostrar arrependimento,
mas é preciso restauração, irmãos. Nós não podemos esquecer da reparação, porque o erro que você cometeu causou dano em alguém. E esse dano não é apagado quando você simplesmente pede perdão. Esse dano continua lá. Há muitas feridas nos casamentos, nas famílias hoje, porque danos foram feitos e continuam lá. Nunca houve uma iniciativa de, além de se pedir o perdão, promover-se uma reparação do dano que foi feito. Se você quebra alguma coisa, você tem que consertar. Porque senão, pedir desculpa não vai botar aquela coisa de volta no lugar. Aquilo precisa ser reparado, precisa ser consertado. E é isso que está faltando na vida de muita gente. Zaqueu também nos dá esse exemplo. Porque ele não disse, Senhor, me perdoa. E aquelas pessoas que ele roubou, ficam roubadas? Aí amanhã está Zaqueu lá, agora eu sou convertido, agora estou com Jesus. É o cara safado, né? Me roubou, já está dizendo que está com Jesus, bandido, miserável. Não é isso que iam falar dele? E eu não ia. Como muitos falam isso hoje de gente que diz que se converteu coisa nenhuma. Passou a entrar na igreja só botar uma capa de santidade na sua vida, mas nunca reparou mal nenhum que fez a ninguém. Então não teve conversão coisa nenhuma, irmão. Conversão exige essa atitude, tanto de arrependimento quanto de perdão, mas de reparação. Porque as pessoas que Zaqueu roubou estavam roubadas. E elas queriam certamente o seu dinheiro de volta. E Zaqueu não deu apenas o dinheiro de volta, ele disse, eu dou 4 vezes mais do que eu roubei. Porque a reparação ela precisa ser maior do que o dano causado. Porque o dano ele sempre vai trazer memórias ruins, coisas ruins que ficam marcadas como ferro na vida da gente. E às vezes há famílias em que essas coisas estão aí marcadas. São esposas e esposos que guardam durante anos o mal que lhes foi feito pelo seu cônjuge, e volta e meia isso é despejado numa briga, numa situação, numa discussão, porque nunca foi tratado, porque nunca foi de fato feita uma reparação do dano causado. Apenas a desculpa, me perdoa, amor, né? É bonito, mas não resolve. Precisa haver atitude de reparação. Zaqueu também nos ensina a respeito disso. Por fim, queridos, a Bíblia diz que houve salvação na casa de Zaqueu. E o que a gente precisa para a nossa casa, para o nosso casamento, para a nossa família, é que haja salvação. Se você, no início da mensagem, disse, para minha casa não há salvação, para o meu casamento ninguém pode dar jeito, eu acredito que é possível salvação. Porque o maior alvo de Deus é a salvação. Jesus disse aqui mesmo, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Por que ele veio buscar? Porque Deus enviou seu Filho para salvar o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O maior propósito de Deus é salvar. Se Deus não quisesse salvar, abandonava do jeito que estava. Vocês se revoltaram contra Deus, agora que se danem. Não, mas Deus quer salvar. Deus vai atrás, vem buscar. Deus faz dessa forma, irmãos. O maior objetivo de Deus é salvar. Então, se tem algo perdido e você apresenta para Deus, Deus salva. Se há algo perdido, Deus pode salvar. Então, se o casamento você acha que está perdido, bota Deus nesse negócio aí. E Ele vai salvar. Bota Deus na tua família e você vai ver se a tua família não vai ser restaurada. Porque este é o bem maior da nossa família, a salvação. Salvação desse mundo, salvação dessas coisas que nos cercam e uma vida na presença de Deus. A Bíblia diz em Atos, capítulo 16, versículo 31. Veja como é lindo aquilo que Deus pode fazer na casa de alguém. Atos 16, 31. O apóstolo Paulo responde ao carcereiro que estava impressionado com o que aconteceu ali na prisão. E ele diz para esse homem, crê em quem? No Senhor Jesus. E o que acontecerá? Serás salvo. Quem? Tu e a tua casa. Jesus quer salvar a casa toda, irmão. Quer salvar a família inteira. Quer salvar todos na casa. Jesus não se conforma de salvar apenas o marido, salvar apenas a mulher, salvar apenas um dos filhos. Jesus quer salvar a casa. O problema é que as casas não querem ser salvas. As pessoas que não são salvas é porque não querem ser salvas. Porque se quiserem, serão salvas. Porque Jesus veio salvar. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa.
E aí, queridos, volta lá no texto de Lucas, que nós estávamos lendo, Lucas capítulo 19, o texto com a história de Zaqueu. O texto começa no versículo 1 dizendo assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Jesus passou por Jericó, a cidade em que Zaqueu morava. E Jesus, essa noite eu creio, Ele está passando aqui na nossa vida. Está passando aqui em São Cristóvão, está passando aqui nessa igreja, está presente no nosso meio. E uma oportunidade é dada a você. Zaqueu aproveitou aquela oportunidade com unhas e dentes, irmãos. Veja, Jesus passou por Jericó e ele ouviu. Se Jesus passa e Zaqueu deixa para lá, se Jesus passa e Zaqueu não faz nada, nenhuma salvação haveria para aquele lar, e Zaqueu continuaria a ser a mesma porcaria de sempre. Mas Zaqueu aproveitou a oportunidade. E se hoje eu creio que Jesus está aqui, passando pela igreja, passando pela sua vida, pela vida da sua família, eu quero convidar você hoje a aproveitar essa passagem de Jesus, para que ela não seja apenas uma passagem, mas ela seja habitação permanente. Jesus passa pelas vidas, mas as vidas que o recebem se tornam a habitação permanente do Senhor. As vidas que se rendem a Jesus passam a ser a sua casa. A casa de Deus é o teu coração, queridos. Então aproveita a oportunidade, se Ele está passando hoje à noite, se Deus está falando ao teu coração, resolva como Zaqueu, resolva fazer alguma coisa, resolva mudar algo na tua vida. Veja, versículo 5, diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Veja, Jesus quis entrar na casa de Zaqueu. Jesus quis entrar. Será que Jesus só quer entrar na casa de Zaqueu? Jesus quer entrar na tua casa. Jesus quer entrar no teu casamento, na tua família, no meio de você e sua esposa, seus filhos. Jesus quer entrar aí. É como diz o texto em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar na sua casa. Como disse a Zaqueu naquele dia: eu quero entrar na sua casa, me convém. Mas na verdade convinha mais a Zaqueu do que a ele, né, irmãos? Na verdade convinha muito mais a Zaqueu do que a Jesus, mas Jesus diz: me convém ficar na tua casa. Me convém entrar na tua casa hoje. O que você precisa fazer é abrir a casa, porque a casa é tua. E que eu saiba, Jesus não invade casas. Jesus não arromba portas. Jesus simplesmente permite que você tome a iniciativa de abrir a sua porta para que ele possa entrar. Assim Jesus quer entrar na nossa casa. Zaqueu, naquele dia, ao abrir a porta de sua casa, a Bíblia também diz algo tremendo. O versículo 6 diz assim: ele desceu. Que um é que ele desceu, queridos? A toda pressa. Zaqueu desceu correndo. Ele disse: é hoje o dia, essa é a minha oportunidade, eu não vou perder isso. Veja, eu queria só ver Jesus. Jesus agora ainda falou comigo, ainda disse que é lá na minha casa. É hoje a minha chance. E aí ele, com pressa, toda pressa, ele desce. E como é que termina o versículo? O recebeu com alegria. Não há outra maneira de receber Jesus se não for com alegria. Ninguém recebe Jesus de cara amarrada. Ninguém recebe Jesus a contragosto. Ninguém recebe Jesus obrigado. Se eu pudesse, eu obrigado a cada um aqui que não recebeu Jesus a receber. Obrigava mesmo. Pegava um chicote e dizia: tu recebe Jesus, eu te lanho todinho. Se eu pudesse, eu obrigava. Mas eu não posso obrigar. Porque Jesus se recebe com um sorriso, com alegria, a toda pressa. É pressa porque é urgente. Quanto tempo você tem ainda para entregar a sua casa para Jesus? Quanto tempo você tem ainda para mudar a sua vida e resolver fazer algo definitivo que mude a tua existência? Eu não sei quanto tempo você tem, não sei quanto tempo eu tenho. Por isso a decisão tem que ser agora. E tem que ser com alegria. Recebeu Jesus na sua casa com toda a alegria. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus, meu Pai, as lições nos foram dadas.
Cabe agora a cada um de nós obedecer e fazer segundo a tua palavra, segundo a tua orientação. Cabe a cada um aqui tomar a sua própria decisão. E eu quero essa noite dar uma oportunidade a você que está aqui me ouvindo. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Você que ainda não se rendeu a Jesus. Alguém que quer se render a Jesus essa noite? Levante a sua mão aí onde você está. Quem quer entregar a sua vida para Jesus e aproveitar essa oportunidade da visitação de Jesus a essa igreja, levante a sua mão onde você está e acene para mim, porque eu quero orar por você e pela sua casa. Alguém quer entregar a sua vida para Jesus? Não? Amém? Não tem problema. O problema é todo seu, não é meu, né? Mas eu quero também fazer um outro apelo essa noite. Há alguém aqui que precisa muito da operação de Jesus na sua casa, na sua família. Se você precisa muito dessa operação de Deus na sua casa, na sua família, saia do seu lugar. E se você está com a sua família, venha com ela aqui à frente. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Quem quer agora receber essa oração pela sua casa e pela sua família, porque precisa de uma operação de Jesus urgente no teu lar, vem orar junto comigo. Não sou eu que vou te abençoar, mas é Jesus que vai fazer essa obra. É Ele que vai operar essa transformação que você necessita. É o Senhor Jesus que vai te abençoar tremendamente. Ao você render-se a Ele e pedir a Ele essa transformação, mas também você resolver alguma coisa. É hora de resolver alguma coisa hoje, meu irmão. É hora de você resolver mudar a sua vida. É hora de você resolver restituir o que você tem falhado. É hora de você decidir, resolver de todo o coração como Zaqueu, mudar completamente a vida, o modo que você tem vivido, para que a tua casa experimente a alegria de ter Jesus dentro dela, a alegria de ter Cristo transformando a tua casa e a tua família. E é o que Ele quer fazer. Pai querido, eu oro pelas famílias que estão aqui, Senhor. Oh Deus, abençoa as casas, Pai, como o Senhor fez na casa de Zaqueu aquele dia, Senhor. Traz uma bênção especial para esses que aqui estão te buscando, com o coração aberto, querendo dizer ao Senhor: entra, Senhor, na minha casa, faz uma transformação na minha vida. Pai querido, esses que aqui estão resolvendo algo profundo essa noite, Senhor, os abençoa, Pai. Traz cura para esses lares, traz restauração para os casamentos, Senhor. Oh Deus, que o Senhor tenha liberdade nessas casas, Pai, para estar ali, para cear com esses familiares, para fazer parte dessas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa as famílias da igreja, abençoa essas famílias que aqui estão, mesmo que elas não sejam da igreja, mas elas estão te buscando. E se o Senhor entrar na casa delas, elas se tornarão igreja do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, faz um milagre nessas vidas, como o Senhor fez na vida de Zaqueu, Pai. Uma transformação tão completa, Senhor, foi feita na vida daquele homem. Transforma o meu irmão, a minha irmã aqui, Senhor. Transforma esse que te busca essa noite, com coração sincero, quebrantado, querendo mudar a sua casa, mudar a sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa as famílias que Satanás quer destruir, Pai. Cessa toda a destruição do diabo sobre essas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, promove a paz, promove a alegria nesses lares. Tira todo o mal dessas casas, Pai. Toda desavença, toda discórdia, toda desunião. Promove famílias abençoadas aqui, Senhor. Em nome de Jesus, entra nessas casas, Pai, e faz a diferença nesses lares. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família. Em nome de Jesus, eu abençoo os teus filhos, os teus cônjuges. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua família. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Deus abençoe você. Vamos louvar ao Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti.
pelos milagres que o Senhor vai fazer em cada casa, em cada família, na tua casa, na tua família. Louvado seja o Senhor, nosso Deus.